Seja bem-vindo a este vídeo. Eu sou o professor Enéas, este é o canal Agora é Só Praticar. Você deve ter chegado aqui ou porque você já tem acompanhado essa série, porque nós estamos numa série de vídeos. Aqui eu estou fazendo o meu devocional diário e então eu resolvi compartilhar com vocês. Então a gente fez aí todo o livro de Samuel e chegamos hoje, do segundo Samuel, chegamos hoje no capítulo 24, ou simplesmente porque você tem essa dúvida acerca desses elementos que aconteceram, né, aqui no capítulo 24. Então, eu não vou trabalhar aspectos teológicos do capítulo, mas eu vou extrair lições aqui, duas lições, uma em cada vídeo, mas do ponto de vista de aplicação, do ponto de vista devocional. À medida que eu fui fazendo esta série, eu fui anotando, fui falando, fui transcrevendo os vídeos que eu fiz, e isso gerou um compilado para mim, que eu estou produzindo um e-book. E quando eu olhei de forma geral todos esses vídeos, eu percebi um roteiro aí que a gente vai nomear, que é Em Busca da Adoração Perfeita. E este último capítulo ele tem muita relevância nisso, porque aqui ele fecha com isso. Então, se a gente está buscando uma adoração perfeita, nós temos que vencer o último pecado a ser vencido, que atrapalha que nós alcancemos uma adoração perfeita. Aqui no capítulo 24, Davi ele faz o censo do seu povo, conta a quantidade de pessoas que tem disponível para a guerra, e só que Deus o castiga por isso. E ele então, ele reconhece no verso 10, e ele mesmo fala: cometi um grave pecado. Então, quando a gente fala de Davi, a gente sabe que Davi é um homem segundo o coração de Deus, mas a gente também reconhece os erros que Davi cometeu. Mas porque ainda assim ele é um homem segundo o coração de Deus? Porque ele comete esses pecados e ele tem uma inclinação ao arrependimento. Então, os pecados que Davi cometeu, que nós conhecemos os dois mais intensos, foi o pecado de adultério e foi o pecado de homicídio. E aí eu estava vendo algo a respeito disso, não sei se é uma classificação teológica, mas esses tratam-se de pecados morais, né? Adultério, homicídio, roubo e coisas semelhantes a essa que você comete contra o outro, que você infringe inclusive a lei humana. Então a gente não deve ficar cometendo esse tipo de pecado e em geral a gente não comete, seja você cristão ou não. Isso é uma prática que tem condenação na própria lei humana. Então você não vai ver pessoas cometendo esse tipo de pecado cotidianamente. No entanto, por que a Bíblia é enfática em falar que nós pecamos, que quem falar que não tem pecado, ele está mentindo? Porque apesar da gente não cometer esse tipo de pecado, existem outros pecados que cometemos. Eu já fiz um vídeo aqui no canal, e eu vou deixar aqui no card, que eu nomeei da seguinte forma: nomeie os seus pecados, só assim você vai conseguir gerar arrependimento. Então a gente fala assim: eu não tenho pecado. Então, ora e peça perdão. Senhor, perdoa os meus pecados. Quer dizer, eu tenho pecado, perdoa os meus pecados. Melhorando, né? Você fala assim: todo mundo peca, então eu peco também. Senhor, perdoa os meus pecados. Quais pecados? Eu não sei nomear. Eu não sei qual pecado eu pequei. Se você não faz isso, é porque você não reconhece que você pecou. Então, eu discuti isso lá no outro vídeo, né? Então, quando a gente faz um pecado visível, que atinge outro, que fica notório, mesmo que não envolva outros, mas que está notório, a gente sabe aonde se arrepender. A gente vai ali: Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo, falei uma palavra má para alguém, olhei de forma errada para uma pessoa que me atrai. Enfim, você sabe exatamente aonde caiu e consegue ir lá e pedir perdão. Agora, tem um tipo de pecado que você não consegue observar isso, é um pecado meio silencioso. Eu estava falando com a minha esposa, falar dela mais uma vez nessa série, ela falou: então seriam pecados emocionais? Eu falei: quem sabe, né, se não existir esse termo, vamos cunhar esse termo, mas talvez até tenha, são pecados ali do relacionamento com o seu homem interior, que é o pecado do relacionamento com as suas emoções. Então, Davi aqui, ele não cometeu nenhum mal contra o povo ao contar, ao fazer o censo, mas isso gerou nele, provavelmente, despertou nele algum tipo de sentimento,
ou de orgulho, ou de soberba, ou de contentamento nele, ou de confiança nele, tirou os olhos de Deus, e isso também é pecado. Então, esse último pecado que nos impede de alcançar uma adoração perfeita são pecados que estão entranhados em nós, nas nossas emoções, que não necessariamente se manifestam externamente, mas que a gente às vezes vai fermentando ali dentro. Eu também já falei aqui de emoções e sentimentos na ocasião de Absalão, que ficou por 2 anos ali fermentando o ódio pelo seu irmão. Então, às vezes ele ia, apertava a mão do seu irmão, encontrava nas reuniões anuais ali e estava tudo bem. Mas dentro dele, ele não ia lá e matava e fazia aquilo, mas dentro dele ele estava fermentando o ódio, então ele já estava pecando. Então hoje, a dica, a lição está em torno disso. O último pecado a ser vencido, o último empecilho para nós alcançarmos uma adoração perfeita diz respeito a esses pecados, que eu vou nomeá-los aqui de pecados emocionais, que estão próximos das nossas emoções, do desamparo, da perda, dos abusos, a ira, a soberba, a ingratidão, todos esses pecados comportamentais que nós temos e que a gente não consegue identificá-los. Então, isso impede que nós nos aproximemos de Deus, que nós possamos ofertar a Ele uma adoração perfeita. Então, qual é o antídoto para isso? O Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele vai te convencer. Esse tipo de pecado ele precisa ser convencido. Então, você vai falar assim, isso aqui eu fui lá e roubei. Eu tenho uma inclinação a roubar, roubei isso aqui de alguém. Senhor, não preciso ser convencido, eu roubei, me perdoe por isso. Agora, se você tem um sentimento ou inclinação má sobre um grupo de pessoas e se comporta de uma forma equivocada para aquele grupo de pessoas, quando você os encontra, seu coração fermenta, você range os dentes, mas não, eu não fiz nada. Se você já tem essa inclinação, e você não consegue ver que isso é pecado, você precisa ser convencido. E quem vai te convencer? O outro, da outra corrente política, ideológica, ele vai sentar contigo e vai te convencer? Não, você não vai dar para ser convencido assim. Essas crenças estão enraizadas e não dá para convencer. Só o Espírito Santo vai poder convencer você. Nós passamos por um evento aí no Brasil recentemente, de questão que era para ser uma questão social, uma questão de segurança e já virou uma questão política. Eu não me envolvi muito, não tenho muito conteúdo aqui para falar, mas mais uma vez a gente viu essa ruptura, dois grupos muito claros, extremos, trabalhando, fazendo disso uma plataforma para imprimir suas ideias, tá? E aí você vai lá e tenta convencer alguém do seu ponto de vista, e alguém tenta convencer você do ponto de vista dele, e vocês ficam ali naquele embate. As crianças não vão ser convencidas assim. E às vezes o seu comportamento é até um comportamento pecaminoso, que não concorda com o que Cristo pregou, mas ninguém vai te convencer na marra. Não é chegando e fazendo um contexto histórico ou justificando assim essa. Só quem vai te convencer é o Espírito Santo. Então, para você alcançar uma adoração perfeita, você precisa se submeter à obra do Espírito Santo. Ore, quando orar, fale com todas as letras do Espírito Santo, faça a tua obra em mim, me convença do pecado, mostre os meus pecados, mostre as minhas fragilidades, mostre onde o inimigo tem achado brecha para poder me afastar de ti e impedir que eu alcance uma adoração perfeita. Então essa é a primeira lição desse capítulo 24 que nós estamos por encerrar, e que você possa praticar isso, que você possa se submeter ao Espírito Santo para que ele te convença aonde estão os pecados que você não está conseguindo ver e que tem te impedido de alcançar essa adoração perfeita. Tenha um dia abençoado, agora é só praticar.